destruir, roubar e matar. Não é da nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. Adore ao Senhor com as suas palmas. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina. Ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, é vencedor. Está sentado sobre o trono, sobre o trono. Só Ele é digno, só Ele é digno de toda louvor, de toda louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Oh, 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 oh. Sou mais que vencedor, em Jesus sou mais que vencedor. Oh, 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 oh. Você pode aplaudir, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Senhor. Toda adoração, toda honra, toda glória e toda honra seja dada a Ti, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. E o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, em ti alegrarás, em ti alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, em ti alegrarás, em ti alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, declare. Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, e te alegrarás, alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, e te alegrarás, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim, Senhor, alegra-te sobre mim. Glória a Deus, aplauda o Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus que se alegra, esse Deus que está presente, esse Deus que faz uma festa por mim e por você. Feche seus olhos, Paizinho querido, que maravilhoso saber que o Senhor se alegra, o Senhor está olhando para nós, o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigado, ó Pai, porque quem anda com o Senhor tem alegria. Alegria no Senhor é a nossa força. Alegria no Senhor que se renova a cada dia. Obrigado, porque nós temos muito para celebrar. Porque quando caminhamos com o Senhor, vencemos o domínio do pecado na nossa vida. Vencemos aqueles obstáculos que nos fazem cair, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Queremos brilhar para Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta noite cada um de nós escolhemos esse lugar para ouvir a Tua voz,
para sentir a tua presença, para crescer um pouco mais, para dar um passo à frente a mais, para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor se alegre sobre mim, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na minha caminhada, na minha trajetória. Senhor, eu quero andar na tua presença. Senhor, aviva mesmo o coração. Se há alguém triste, em dúvida, que nesta noite saia na certeza, na alegria do Deus que se alegra sobre nós. Pai, se há alguém aqui desiludido pela circunstância da vida, pelos processos com pessoas, que nessa noite haja convicção no seu coração que não há decepção caminhando com Jesus. Pai, mexe conosco, ministra o nosso coração para o louvor da tua glória. Nós queremos te louvar, te bendizer, ser grato de todo o nosso coração. Espírito Santo de Deus, tenha a liberdade de ministrar na nossa vida. Senhor, cria essa atmosfera de alegria, de fé, de esperança, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atenta. No último dia 7, o Centro de Ensino Musical realizou mais um recital. Muita música e celebração no dia em que alunos de várias idades concluíram mais um ano de estudos. Veja como foi e programe-se para aprender um instrumento no próximo ano e servir ao Senhor com seus dons e talentos. Mais festa! Agradecemos a Deus por mais uma multiplicação de vidas. Parabéns, Márcio e Márcia. Nasceu a célula 199. Parabéns aos novos líderes, Nil e Sul. Parabéns a todos os supervisores e coordenadores. Isso é só o começo. No próximo dia 25, você já tem compromisso marcado. É o culto de celebração que nossa igreja faz tradicionalmente no dia de Natal. Este ano, nosso tema será Celebrai a Cristo. Vem adorar a Deus conosco. O mesmo culto acontecerá em 2 horários, às 17 e 19h30. Escolha um horário com seus familiares e não deixe de participar dessa linda festa, com coral, orquestra, dança e teatro, para nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Esperamos por você! 2018 foi um ano de muitos acontecimentos. Por isso, temos muitos motivos para agradecer a Deus e celebrar seu amor por nós. Fique de olho em nossa agenda de fim de ano e se programe para, junto com sua família, participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. Dia 25, terça-feira, 17 horas e 19h30, Musical de Natal 2018. Dia 26, quarta-feira, musical de Natal celebrando Cristo com os amigos. Este só para não crentes. Dia 31, segunda-feira, 22 horas, culto da virada. E atenção! As vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Cesta de Bênção e o Tadel não acontecerão em dezembro e janeiro, retornando só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã entraram em recesso, retornando dia 15 de janeiro. As reuniões de células devem acontecer normalmente. O nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site, veja o seu boletim ou siga-nos em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.
Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Muito gostoso estar mais uma vez com vocês. Nós somos igreja e no domingo a gente faz assim. A gente fala para as crianças. No domingo faz todo mundo assim. Aí na segunda faz todo mundo assim. Cada um vai para um lugar, né? E tinha uma música quando a gente era pequeno que a gente cantava que a gente tinha que brilhar, cada um no seu cantinho, né? Amanhã a gente vai fazer isso. Hoje nós estamos aqui juntos. E eu vou compartilhar com vocês o Drops dessa semana. Nós demos uma paradinha em falar sobre as histórias dos reis e aqueles que erraram e acertaram, seguindo os passos dos seus pais ou não. Nós demos uma paradinha para dar algumas dicas para os pais, então são alguns VTs a gente vai estar falando sobre isso. E o desta semana é sobre as férias. A gente que tem filhos, né? Agora os meus filhos agora estou na fase dos netos, né? Mas quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu lembro que quando eu entrava em férias, eles entravam em férias e eu entrava em pânico. Isso ainda acontece, né? As gerações mudam, mas os pais... eles brincavam e, de repente, eles chegavam para mim e falavam assim, mãe, e agora, o que eu faço? Aí eu falava, bom, eu sei o que eu tenho que fazer comida, lavar roupa, um monte de coisa, né? E eu ainda tinha que arrumar brincadeiras para eles, né? Então, o que acontece é que os pais acabam, se eles não prestarem atenção, eles vão, assim, se desesperar, estressar, às vezes até brigar fora de hora, porque há esse descontrole, esse descompasso, né, entre as atividades do pai e da mãe e das crianças nesse período que é longo de férias. Então, o VT dessa semana, que está bem resumido aqui, mas é bom você dar uma olhadinha, ele dá algumas dicas do que você pode fazer para você não ter, para as férias serem um momento gostoso. Então, eu vou dar uma lida nessa parte interna e depois a gente lê só o título juntos. Planejar gasta tempo em princípio, mas evita estresse no futuro. Então, planejar. O planejamento é melhor ser feito em família. Pega você, seu marido, um marido e mulher, filhos, senta, escreve. Vão fazer o planejamento dos próximos 15 dias. Então, segunda-feira é dia de shopping, terça piquenique, terça, faz isso aí, depois escreve lá nessa cartolina. A criança perde um pouco do estresse, porque ela sabe que em tal dia, tal horário tem isso. E nos outros horários, diz o que eles vão fazer. À noite, pode ser um exemplo, vai ficar com as crianças, né? Vão fazer esses programas. Durante o dia, eles vão brincar sozinhos. Já sabe que você não pode durante o dia. Então, esse planejamento você vai levantar com os seus filhos e anotar tudinho. Deve ser barato e criativo. Com pesquisas na internet, no Facebook do Mini, tem muita gincana que dá para fazer com elástico, dentro de casa. Dá para fazer cabaninha, dormir lá debaixo na sala uma noite. Tem muita coisa que é barato, que só pesquisando você consegue. E faz essa relação. Cada dia um negócio diferente. Gente, as férias serão inesquecíveis e vai baixar seu estresse e o deles também. Estabeleça horários e critérios, é bom, é bastante interessante. Filho que desobedece, não guarda as coisas, então não vai ter programa hoje. Então, vai fazer parte dos critérios para poder ter essa programação, guardar tudo, ajudar a arrumar a cama, essas coisas assim. Todos devem limpar e organizar tudo no final. Eu amo esse último. Sempre ponho tudo que eu faço com as crianças na célula, eu ponho e organizar tudo. Porque, normalmente, as crianças gostam, brincam e quem arruma são os pais, né? Então, vamos colocar eles para trabalhar nisso também. Esse é o Drops dessa semana, mas aqui está bem resumido. Lá vocês terão mais dicas. Vamos ficar em pé, nós vamos ler o título. Vamos lá? Planeje as férias e evite o estresse com seus filhos. Turma maravilhosa do Mini, tem mais uma outra turma lá em cima, né? Eles ficam lá para receber as nossas crianças. Vamos orar. Pai querido, nós adoramos o Senhor e nós estamos aqui, Senhor, para te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós te agradecemos porque sexta-feira foi um dia maravilhoso, onde nós celebramos o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, o dia em que Jesus começou a cumprir aquela profecia que o próprio Deus deu para Adão e Eva, quando ele disse que ele iria mandar um homem, um herdeiro,
Para Maria, o próprio Jesus iria vir à terra. Foi profecia do Senhor Deus. E quando ele nasceu, ele cumpriu, começou a cumprir. E ele veio para nos resgatar. E o ministério infantil da nossa igreja fez um grande presente para o Senhor Jesus. Um Natal cheio de alegria, falando sobre a luz, que Ele é a nossa luz e que o Centro-Oeste recebeu a luz do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui para apresentar as nossas crianças diante do Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada uma delas, que elas tenham uma experiência profunda com o Senhor. Nós sabemos que isso é possível, porque o Teu Espírito Santo não fala com adultos só, Ele fala com crianças também, com aquelas que abrem o seu coração. E nós queremos que o Senhor já vá abrindo o coraçãozinho delas já a partir de aqui. E que o Senhor também faça, ó Deus, com o coração dos nossos facilitadores a mesma coisa. Que eles se abram para receber a unção do Senhor, o poder do Senhor. E que eles falem cheios de Ti, Senhor. E que a Tua mensagem seja entregue em cada sala onde tiver um bebê, uma criança ou um pré-adolescente. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças aqui, pré-adolescentes, com a tia Tati e a tia Isa. Maravilha, os queridos podem se assentar. Fica tranquilo que as crianças estão muito bem cuidadas, né, e serão muito bem amadas, glória a Deus. E como é gostoso, queridos, a gente receber convidados, visitantes na nossa igreja, para a gente adorar junto ao nosso Deus. E esse é o momento em que a igreja fica conectada, ligada, para ver quem são os nossos convidados, que a gente quer abraçar, a gente quer cumprimentar. E eu quero pedir a você que é nosso visitante nessa noite, por gentileza, fique em pé um pouquinho, a gente quer chegar perto de você agora. Fique em pé, nós estamos aqui, glória a Deus, lá também, né? Vai chegando perto, pergunta pelo nome, né, de cada um, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que bênção. Sejam muito bem amados, recebidos na casa do Pai Celestial. Receber convidados, visitantes, é muito gostoso, é uma delícia. Gente nova, abençoada, que a gente vai aprendendo a amar e ganhar o coração. E queridos, a nossa igreja, ela é doce. Não é à toa que ela tem esse tema, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, porque a gente ama estar perto de pessoas, e a nossa igreja, ela tem uma caminhada pequena, só 100 anos, e nessa caminhada de centenária que a gente tem muita história para contar, e o vídeo que vamos acompanhar agora, ela conta um pouquinho dessa caminhada, muita coisa, não pisca, veja o que Deus tem feito, e o que Ele deseja fazer na nossa vida. Vamos acompanhar. A década de 30 foi uma época muito difícil. O Brasil ainda sofria as consequências da queda da Bolsa de Nova York e decidiu queimar café no Porto de Santos para que o preço não caísse em demasia no mercado internacional. A crise econômica foi combustível para que a crise política culminasse no golpe de 30, quando Getúlio Vargas tomou o poder. Foi também nessa época que o movimento divisionista sul-mato-grossense tomou fôlego e se juntou à Revolução Constitucionalista encabeçada por São Paulo. Na realidade, começa no final do século XIX, com o crescimento da economia agropecuária de Campo Grande, devido à chegada da ferrovia, dos militares e dos imigrantes. No entanto, Getúlio Vargas sufocou o movimento e o desejo de separação seria revisto somente durante o governo militar. Apesar de todos os problemas econômicos e políticos, espiritualmente não havia crise para os cristãos e pregadores da palavra, que atuavam nas terras de Mato Grosso.
O pastor Egídio Joia assume o ministério em 14 de dezembro de 1930, vindo da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Logo percebeu a necessidade de uma biblioteca, visando ajudar a mocidade. Pouco tempo depois, os irmãos da igreja aprovaram a compra da casa com um terreno, que ficava ao lado da igreja. Seguiu-se a demolição e uma nova construção. O recém-chegado pastor também propôs uma placa metálica de 60 por 40 centímetros, com os dizeres: culto aos domingos e quartas-feiras. O desejo de expandir o evangelho era grande e instalaram um ponto de pregação no bairro Amambaí, em Campo Grande. O trabalho cresceu tanto que em uma das reuniões chegou a ter 38 pessoas. Foi alugada uma casa e confeccionados convites para a distribuição no entorno do ponto de pregação. Havia também outros pontos de pregação, um deles na casa do irmão Manuel de Castro Barreto e outro na casa do irmão Lourenço Silva, nos quais os donos da casa também seriam os responsáveis. No Novo Horizonte, com sede em Estrela d'Alva, o irmão Manuel Alves de Figueiredo. Preocupados com a pregação do Evangelho, criou-se uma comissão de evangelização, cuja finalidade era promover a disseminação do Evangelho. Foram implementadas a distribuição de folhetos de casa em casa, cultos nos lares e ao ar livre, a visitação e o cuidado aos interessados desses pontos de pregação e visitantes da igreja. Durante o pastorado de Egídio Joia, o jovem Valfrido Monteiro foi consagrado ao pastorado a pedido da Igreja Batista de Ictama, na Ilha do Governador. A igreja também cooperou com missões estrangeiras e, da mesma forma, com seminários e sociedades bíblicas. O Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, em certa ocasião, recebeu um montante de 100 mil réis. Alguns fatos só podem ser entendidos se colocados no tempo e local em que acontecem. No começo do século, animais domésticos costumavam ficar livres pelas ruas, e isso começou a criar desconforto. Por essa causa, uma das primeiras propostas do pastor Egídio Joia foi colher dentre os irmãos 2 jeitosos para serem porteiros, a fim de impedir a entrada de cães e fazer entrar e sentar as pessoas visitantes. Apesar de estar desenvolvendo seu ministério com a aprovação da igreja, em dezembro de 1934, o pastor Egídio pede a sua exoneração, alegando questões de foro íntimo. Com a saída do pastor Egídio Joia, assume interinamente a liderança da igreja o segundo vice-presidente, o missionário Dwight Sherwood. Nessa ocasião, ocorreu um fato inusitado. Em 1935, a Igreja de Bela Vista havia sido organizada pela Missão Interior da América do Sul e desejou filiar-se à nossa denominação. Durante a Assembleia de 20 de dezembro, foi lido o seguinte pedido, feito pela Igreja em Bela Vista, dirigido ao pastor Sherwood: que a Igreja, em sua sessão de 8 do corrente, julho de 1935, resolveu por maioria de votos pedir ingresso à denominação batista. Assim, rogamos a fineza de nos informar o que devemos fazer para que seja levado a efeito essa união. Em seguida, foi lida uma cópia da ata da referida igreja, da sessão de 3 de outubro de 1935, realizada debaixo da direção do pastor Sherwood, em que a igreja aceitou por unanimidade os artigos de fé, o Pacto das Igrejas Batistas e os capítulos 20 e 21 do Manual das Igrejas Batistas. Para essa filiação, era necessária uma igreja-mãe, e o desejo daqueles irmãos foi colocado em votação e aceito pelos membros de nossa igreja. E assim, a Igreja Batista de Bela Vista tornou-se igreja filha da primeira Igreja Batista de Campo Grande. No campo missionário urbano, a igreja aprovou a compra de um terreno com uma casinha para abrigar a congregação do bairro Amambaí, pois estava numa casa alugada. Vários pastores de projeção nacional e internacional saíram da nossa igreja ou estiveram por um tempo conosco. Um deles foi o pastor Enéas Tonini, que foi zelador reeleito e posteriormente sentiu o chamado para o ministério da palavra. Ele é reconhecido como um avivalista de projeção internacional. Foi ordenado em nossa igreja e as igrejas de Camapuã e Coxim também investiram em sua manutenção enquanto esteve no seminário. Outro jovem de nome Demétrio Fraia, muito atuante na igreja, sentiu-se chamado para o ministério e foi igualmente mantido por ela.
A igreja ainda cooperou com o segundo missionário da Junta de Missões Estrangeiras em Portugal. Conforme a ata 297, Antônio Maurício havia remetido um livro de sua lavra, a título de propaganda, e pede 10.000 réis por volume, sendo então proposto e apoiado que a nossa igreja pague a importância. Posto em votação, passou por unanimidade. Em 1945, W.B. Sherwood convida o Dr. Rafael Joia Martins para assumir o pastorado. Ele concorda em vir com sua esposa e um filho para realizar uma série de conferências, e assim conheceram-se pastor e igreja. O pastor Rafael Joia Martins assumiu o pastorado e ganhou de presente um cavalo arriado. A compra ficaria a seu critério e objetivava a sua melhor locomoção. Logo que iniciou seu pastorado, sugeriu à igreja a organização do primeiro Instituto Bíblico do Estado, o qual receberia obreiros de outros campos, que deveriam ser hospedados pela igreja. Convidaram para aquele evento o pastor Werner Cashel, erudito na palavra que futuramente viria a ser diretor da Faculdade Teológica de São Paulo, e por 21 anos, um dos responsáveis pela tradução da Bíblia na linguagem de hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas aquele não seria apenas um instituto bíblico, porque foi discutido entre os participantes a organização da Associação Batista Mato Grossense. O objetivo era promover uma melhor coesão das forças batistas estaduais e alcançar almas que gemem sob o guante do pecado e do vício. Assim, no dia 25 de maio de 1943, nasce em reuniões na Primeira Batista a Associação Evangélica Mato Grossense, a atual Convenção Batista Sul Mato Grossense. No ano seguinte, depois de formalizada, foi realizada a primeira assembleia dessa instituição na cidade de Três Lagoas. Internamente, a igreja estruturou-se ainda mais. No ministério de Rafael Joia foi instituído o diaconato, sendo realizado um concílio com vários pastores. Foram consagrados os irmãos Manuel Alves de Figueiredo, Demétrio Fraia e João Fernandes, como os primeiros diáconos de nossa igreja. A evangelização estava no coração dos irmãos e, de forma diversificada, foi implementada. Em certa ocasião, distribuíram Bíblias entre os militares. Promoveram também uma concentração evangélica no cemitério, por ocasião do Dia de Finados, e distribuíram grande número de folhetos específicos para a data. Outro grupo, muitas vezes esquecido, não foi ignorado pela igreja. Os irmãos em assembleia decidiram manter o trabalho no leprosário. Os pontos de pregação e congregações continuavam sendo a menina dos olhos da igreja, que não via empecilhos para ajudá-los. Com esse pensamento, decidiram comprar um terreno para abrigar a congregação do bairro Amambaí, em Campo Grande. Nesse período, o irmão Juvencio Liberino de Oliveira sentiu-se chamado para um ministério pastoral. Passou pelo concílio e, em 1945, foi encaminhado ao seminário com todo o suporte garantido pela igreja. Ele viria a ser o pai do querido pastor Edson Queiroz de Oliveira, que cerca de 50 anos depois nos ajudaria a ampliar a visão missionária da igreja com a adoção da OMF, Oferta Missionária de Fé, e autor da série 40 Dias de Jejum e Oração. Em maio de 1946, foi concluída a reforma do templo. O pastor sugeriu que no dia 9 de junho fosse realizado o culto de ação de graças pela sua conclusão. A festa de inauguração oficial, no entanto, seria realizada em 1º de setembro, quando nossa igreja receberia a Assembleia da Associação Batista Mato Grossense. Havia naquele momento uma discussão recorrente sobre a educação laica. Apesar de haver a separação igreja-estado, as escolas públicas ainda se comportavam como confessionais. A igreja orou por 3 meses com a finalidade de oferecer ensino com nossos valores, e foi sugerida a compra do Colégio Oswaldo Cruz. Depois de organizadas comissões para estudar essa viabilidade, concluíram que era possível. A igreja adquiriu o prédio pelo valor de 250 mil cruzeiros das mãos de um dos diretores, o Dr. Wilson Barbosa Martins. Para tanto, foi realizado um empréstimo na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, que deveria ser ressarcido com a própria renda do colégio. O pastor Rafael Joia Martins foi indicado para ser o diretor do colégio. Naqueles dias, a mocidade da igreja havia pedido uma sala no templo para a alfabetização de crianças pobres, e a igreja sugeriu que usassem as dependências do colégio.
O colégio ia bem, mas dívidas se avolumaram, até que o irmão Luiz Alexandre de Oliveira ofereceu à igreja um empréstimo no valor de 40 mil cruzeiros. Na ata do dia 4 de agosto de 1947, foi formalizada a proposta de venda do colégio. Houve discórdia e o assunto ficou sobre a mesa por mais algum tempo. No dia 3 de novembro de 1947, o pastor Rafael Joia Martins comunica à igreja a sua saída para assumir o pastorado na Igreja Batista do Brás, em São Paulo. A Primeira Batista foi agraciada por Deus por abrigar o primeiro instituto bíblico no estado. Foi presenteada porque, naquela ocasião, discutiu o início da Associação Batista Mato Grossense, atual Convenção Batista Sul Mato Grossense, que investe, dá suporte à plantação de novas igrejas e apoia pastores, além de ser pioneira em desbravar novos campos. É importante lembrar que, em 1954, a missionária Anna Waterman, missionária norte-americana em nosso estado, auxiliada pelo missionário Charles Compton, apresentou a ideia do plano cooperativo às igrejas mato-grossenses. Esse é o modelo de cooperação financeira das igrejas para com a denominação, adotado até o dia de hoje. Segundo a ata 645, de 12 de maio de 1958, 4 anos depois da instituição do plano cooperativo, a Primeira Batista se comprometeu a contribuir com o dízimo dos dízimos de suas entradas à Convenção Batista Mato Grossense, inclusive com os atrasados daqueles 4 anos. A Primeira Batista também teve o privilégio de abrigar o primeiro Congresso de Mocidade Mato Grossense durante a chamada Semana Santa de 1956. Nossa igreja sempre esteve presente, na pessoa de seu pastor e de outros irmãos, nas assembleias anuais da Convenção Batista Brasileira e na Convenção Estadual. Desde a sua organização, a Primeira Batista permaneceu fiel a Deus e à sua denominação. Numa sinergia, igreja e convenção deram suporte uma à outra em vários momentos. Pastores, missionários, líderes de pequenos grupos e irmãos, sob a direção e força do Espírito Santo, escreveram a história de nosso estado. Muitos homens e mulheres desconhecidos nem acreditavam que o seu trabalho tivesse algum valor. Eles podem não ser conhecidos pelos homens, mas são conhecidos pelo Senhor e receberão das mãos do seu Deus o prêmio por uma vida de compromisso com a causa do Evangelho. Glória a Deus! Gente, que coisa linda, hein? Você e eu fazemos parte dessa história. É apenas um pedaço, uma parte. Tem muitas outras coisas que vão acontecer, vão ser relatadas. Mas, amados, é história viva, né? Cada momento, eu fiquei imaginando, naquela época, ser pastor e ele ganhou uma mula, como diz, né? Arriada. Imagina, para poder visitar, para expandir, e tantos missionários, coisa linda, maravilhoso fazer parte da vida da Primeira Batista. E queridos, ela não para por aí. Dia 25 agora nós vamos ter o culto de Natal, em 2 horários, 5 horas da tarde e 7:30 da noite. Cantata, teatro, musical muito lindo, preparado, com muitos detalhes. Você não pode perder, você precisa estar aqui. Agora, dia 26, um dia depois, para mim e para você é um desafio muito lindo, da gente poder encher esse auditório com familiares, amigos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. A gente vai ter esse momento, esse dia extra, para a gente poder trazer amigos, e a gente quer encher aqui, queridos, e eu preciso contar com o seu apoio. Eu preciso que você ore, que você peça a Deus, quem eu vou trazer? Você vai se achegando perto de alguém, seu familiar, seu amigo, e você vai convidar, passa lá, traz ele, vem aqui, e eu creio que vai ser um marco na vida dessas vidas, dessas pessoas que você vai trazer. Você aceita o desafio? Sim ou não? Sim. Eu quero, eu aceito. Feche seus olhos, eu quero orar por isso agora. Pai, que delícia, tanta coisa para celebrar, tantos motivos para agradecer. A igreja, ó Deus, trabalhando o tempo todo, plantando novas igrejas, chegando em lugares que nem imaginávamos. E, ó Deus, o Senhor foi multiplicando, 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 e louvado seja o Teu nome.
Pai, dia 25 será uma grande festa. A gente quer estar aqui celebrando a data do nascimento de Jesus, o nosso Salvador, que faz toda a diferença na nossa vida. Mas, Paizinho querido, nos ajuda também no dia 26, como igreja, lotarmos esse local aqui, esse auditório, de pessoas que vão conhecer esse Jesus, que vão ouvir um musical, um teatro, que vai contar a história do Rei dos Reis, o Senhor de todos os amores, Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, não deixa a gente ficar de fora daquilo que o Senhor está realizando na vida da nossa igreja. Senhor, vai abrindo portas, vai criando experiências e expectativas no nosso coração, para ver o milagre acontecer. Nós somos tão gratos e já te agradecemos pelos frutos e pela celebração, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, é tão importante esse dia 26, que o nosso pastorzão, o Gilson Breder, tem um recado para você e para mim. Vamos acompanhá-lo? Meus amados irmãos, os nossos natais são maravilhosos, o nosso musical sensacional, e além de termos isso para nós, igreja, no dia 26 faremos um esforço intencional para os nossos amigos que não conhecem Jesus. Tema: celebrando Cristo com nossos amigos. A sua entrada está condicionada a trazer um amigo, 2 amigos que não conhecem Jesus. Faça isso, porque nós amamos Deus, amamos pessoas, precisamos apresentar Jesus para elas, para as pessoas que não o conhecem. Será na quarta-feira, dia 26, venha e traga o seu convidado. Celebre Jesus com ele. Glória a Deus. Você pode imaginar tudo isso preparado, meus amados, no dia 25 e dia 26. Você não pode ficar de fora. Venha dia 25, participe, e dia 26 traga o seu convidado que ainda não conhece Jesus. Amém? Isso é muito gostoso. Motivos pelos quais a gente pode agradecer ao Senhor. Ele vai cuidando de nós. Ele cuida de você em cada detalhe, em cada momento da nossa vida. Se chegamos aqui, é porque Ele tem cuidado de nós. É o momento da gente adorar o Senhor, trazer os dízimos, as ofertas, a oferta de gratidão, a oferta missionária, e dizer: Senhor, eu gostaria de até contribuir mais, mas nesse momento, esse é o que eu posso trazer, mas eu creio que a cada dia, a cada momento, a cada semana, o Senhor vai abençoando, abrindo portas, suprindo, e eu quero contribuir, agradecer. É isso que nós vamos fazer agora, de coração, adorar o nosso Deus, que supre tudo, em todo o tempo na nossa vida. Vamos adorá-lo. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Oh, 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 oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo,
tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluias! Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te entronizamos, Deus, exaltamos o seu santo nome. Pois tu és o início de tudo. Tudo determina, tudo onde começa e aonde acaba. Tu és Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluias, adoramos ao Senhor. Digno Deus, eterno Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e o fim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro.
início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Deus. E ficamos maravilhados porque sabemos que Tu reinarás para sempre em nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor. Tu reinas num trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo
compartilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre Deus que sabe me maravilhar. Pai, nós nos lembramos daquele momento em que aquela mulher quebrou aos pés do Senhor aquele vaso de alabastro, quando ela queria dedicar ao Senhor o seu melhor, algo de extremo valor. Que haja o mesmo sentimento, a mesma atitude em nós, de irmos aos teus pés com gratidão, com reconhecimento, ó Pai, de tudo o quanto Tu és e tens feito em nossas vidas. Glorifica o Teu nome, recebe-nos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, meu amado, minha amada irmã. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui juntos, celebrarmos o Senhor, sua grandeza, seu poder. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós leremos os versículos 11 até 19. Você vai ver aqui na tela a projeção na Nova Versão Internacional. Nós então leremos juntos. Mas antes de ler, só para a gente ir se conectando, se ligando ao contexto, o texto fala da experiência de Jesus curando 10 leprosos, e um deles voltando ao Senhor para agradecer. Estamos já findando, estamos no apagar das luzes aí do ano de 2018, e a proposta do nosso coração, Deus tem nos incomodado para sermos gratos ao Senhor. Foi um ano de muitas lutas, o Brasil com grandes interrogações, não é verdade? O cenário macroeconômico, o cenário da nossa governança em todos os níveis, com muitas interrogações, crise ética, moral, um ano bem apertado, quando ouvimos vários homens e mulheres, empresários, funcionários públicos, pequenos, médios empresários, pessoas que trabalham também no setor privado, dizendo, olha, que ano difícil, que ano complicado. Mas irmãos, com todas essas lutas, Deus não se esqueceu de nós um momento sequer. É muito fácil eu perguntar se há alguma pessoa nesse plenário, nessa congregação, com a qual Deus tenha sido infiel. A Bíblia diz que Deus é tão fiel, que Ele permanece fiel até quando nós somos infiéis a Ele. E a resposta bíblica é porque Ele não pode negar a si mesmo. Ninguém, em qualquer situação aqui, ficou privado da fidelidade de Deus. Então a proposta é chegarmos no final de 2018, celebrando Cristo com gratidão no nosso coração. Amém, meus irmãos? Celebrando Cristo com gratidão no nosso coração. Esse texto que vamos ler fala da gratidão. De 10 pessoas curadas, uma voltou para agradecer. Que assim seja comigo e com você, que a gente volte para agradecer, celebrando Cristo com gratidão. Só para você se localizar, o texto fala de 10 leprosos. A Bíblia, lá no livro de Levíticos, especialmente, fala do leproso, alguém que por uma enfermidade na pele, e no contexto bíblico não é exatamente só a lepra, mas outras enfermidades cutâneas da pele,
algumas infecciosas, algumas que se transmitem de pessoa a pessoa. Então, lá no livro de Levíticos temos orientação de como a comunidade dos israelitas devia se comportar com tais pessoas. Elas ficavam isoladas do contexto da sociedade, eram privadas das suas próprias famílias, do relacionamento, do acesso ao tabernáculo, ao templo, ao culto. Então era uma situação bem difícil. E antes de lermos, eu vou ler para você o que acontecia com tais pessoas. E para você se localizar melhor, depois pode ler em casa e entender melhor, através dos capítulos 13 e 14 de Levíticos. Vou ler apenas um final, para você entender o que acontecia com uma pessoa que era leprosa. Olha só: quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará, olha só, roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado e fora do acampamento. Então isso só para você se localizar e entender a situação destes 10 homens que aparecem na história. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, uma região limítrofe. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, cerca de aproximadamente 50 metros, era o espaço de restrição. De lá eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, então Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Note, enquanto eles iam, ficaram então purificados. Um deles, apenas um, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus então em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele, Jesus, lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar. Pai, aplica o teu Espírito ao nosso coração, fala conosco, aplica a tua palavra em nós e que ela produza glória para o teu nome, edificação para a igreja e salvação para quem ainda não crê em Jesus como Salvador e Senhor. Deu para você notar então que tínhamos aí, vou fazer uma pergunta capciosa para você, nós tínhamos 10 leprosos, todos os 10 foram curados. Quantos leprosos voltaram para agradecer? Não, nenhum. Quando ele voltou, ele já era curado, não era mais leproso. Por isso que eu avisei, vou fazer uma pergunta capciosa para você. Irmãos, é maravilhoso ver como Deus está nos dando esta palavra como um recurso da sua própria boca para animar o nosso coração a ser gratos. Fechar o ano 2018 com gratidão no nosso coração, celebrando Cristo com gratidão. No texto e do texto nós vamos aprender, vamos extrair desse texto 4 motivos para encerrar o ano de 2018 celebrando Cristo com gratidão no nosso coração. 4 motivos de gratidão. Primeiro, Deus vê você. Tudo está no texto. Ele viu aqueles leprosos. Segundo, Ele atende você. Eles gritaram: Senhor, tem misericórdia, tem piedade. E Jesus os curou. Terceiro motivo, Ele recebe você.
um deles com gratidão no seu coração e voltou e foi recebido por Jesus. E quarto motivo para você celebrar Cristo com gratidão é que Ele foi salvo. Então, na sua história, você que está aqui, tanto tempo depois, extrai esses 4 motivos para celebrar Cristo. Ele vê você, Ele atende você, Ele recebe você e Ele salva você. Amém? Glórias a Deus. Note com relação a ver. Eles estavam então naquela região, Jesus estava indo para Jerusalém, e estava então entre os territórios da Galileia e da Samaria. E é nesse cenário que aqueles 10 homens aparecem, então remetendo-nos à leitura de Levíticos, como é que eles compareceram naquele lugar? Maltrapilhos, roupas rasgadas, descabelados, com o rosto coberto e anunciando: não se aproximem, porque eu sou impuro, impuro, impuro. Você imagina a vida dessas pessoas tendo que anunciar que eles são danosos, que o contato com eles é pernicioso, e que eles têm de, em todo lugar, em todo tempo, estarem separados das pessoas. Como é que se vive a vida desse jeito? Mas Jesus os viu. E não é o fato deles não se aproximarem de Jesus que faz diferença nessa história. Você se lembra que nos relatos bíblicos, em outros momentos, pessoas impuras tocaram Jesus. E também foram tocadas por ele. E isso não tornou Jesus impuro. Mas esta cena deles ficarem à distância mostra quão discriminados, separados, isolados eles estavam. E eles estavam anunciando: olha, estamos aqui, não cheguem perto. E gritaram para Jesus: Jesus, tem misericórdia, tem piedade de nós. E Jesus os viu. O que a gente aprende disso? É que Jesus em 2018 olhou para nós o tempo todo. Diga glória a Deus! Em nenhum momento da nossa jornada, nesse ano, Ele nos esqueceu. Não importa em que estado estávamos, a que distância nós estávamos, o que nos separavam das pessoas, da família, nem coisa alguma que pudesse separar aqueles leprosos da sociedade, das pessoas, podiam separá-los de Deus e do seu favor. Jesus estava olhando para eles, Jesus os viu. E é maravilhoso saber que o olhar de Jesus para as pessoas é muito pessoal. Por exemplo, você se lembra de um outro relato bíblico, em Lucas capítulo 19, de um baixinho? O nome dele era Zaqueu. Ele era um cara famoso, ele tinha uma profissão reconhecida, ele era chefe de coletores de impostos, e ele, ao ouvir que Jesus estava ali, em Jericó, quis ver Jesus, e ele então venceu a sua inferioridade, venceu os limites da sua estatura, correu à frente, subiu numa figueira brava, e de lá ficou, desculpa a expressão lá, em cima, trepado na árvore, aguardando Jesus. Jesus vem passando em Jericó, para bem embaixo da figueira, olha para cima e diz o quê? Zaqueu. Ele o chama pelo nome, diga glória a Deus. Mas agora diga como Igreja Batista, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, essa pessoalidade de Jesus. Você pode estar onde quer que esteja, você pode estar em qualquer situação, Ele vê você, Ele conhece você, Ele sabe o que está dentro do seu coração. Antes das palavras virem à sua boca, você pensou nelas, o Senhor já conhece, aleluia. É muito importante, gente, celebrar Cristo no final desse ano, lembrando disto, desta bênção, de que Jesus olhou e viu cada momento do nosso ano. Quando eu chorei secretamente, quando dentro da minha alma as confusões subiram, quando a incerteza tirou todo o lastro de precisão, de segurança,
Ele estava olhando para mim, aleluias, isso é maravilhoso. O Salmo 23 ilustra muito bem isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só nesse versículo, o Senhor é o meu pastor. Primeiro eu evoco o Senhor. Eu não dou conta da minha própria vida, eu não consigo levar os meus problemas, fardos, dificuldades. Eu tenho de ter o Senhor. Ele é o meu pastor, não foi nem será, é tempo presente. Ele é meu, embora seja seu também, ele é meu pastor. É uma relação pessoal, ele me conhece. E no Salmo 139 ele disse: eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Você estava lá informe, eu já sabia todos os seus dias. Diga glória a Deus. E o apóstolo Paulo revela mais: antes da fundação dos séculos, gente, muito antes do ventre da mamãe, ele já nos escolheu, nos elegeu para sermos semelhantes a Cristo. Isso é maravilhoso. Eu tenho de ser grato a Deus nesse final do ano de 2018, porque Deus me viu, porque Deus viu você. Celebre a Cristo por esse motivo. Deus viu você, Jesus viu você. Não importa em que situação. Você lembra que Jonas, o profeta fujão, não é? Aquele que deixou a missão, ele estava numa situação terrível quando foi jogado no mar e engolido por um grande peixe. Lembra disso? E lá ele caiu em si, clamou a Deus e de lá Deus o viu. Aleluias. Não tem lugar que possa me esconder dos olhos de Deus e da fidelidade de Deus. Não importa. A enfermidade desses camaradas era severíssima. Os alijava, os tirava da vida completamente, sem acesso à família, sem acesso às pessoas, sem acesso ao culto, mas Jesus estava olhando para eles. Então você deve se lembrar desse motivo. 2018, Deus olhou para mim o tempo todo. O mais simples sussurro da alma chegou ao céu do Senhor. Aleluias. É maravilhoso. Segundo motivo: primeiro, ele viu você. Segundo, ele te atendeu. Eles gritaram: Senhor, aliás, mestre, tem piedade, tem misericórdia de nós. Nós só somos dignos de misericórdia. Misericórdia. Miserável, córdia, coração miserável no coração de Deus. É isso que nós somos. Pessoas que dependem do coração de Deus, da bondade, da generosidade, da manifestação do poder dele em nós. Tem misericórdia de nós. O que eles estavam querendo dizer? Tem misericórdia, recebe-nos numa audiência privada? Não, olha para nós, não temos vida. O que a gente espera? Alguns deles, como eu já ouvi de pessoas com doenças terminais, dizendo, quando acordo: Senhor, como é que eu vou fazer para encarar mais um dia? Como é que eu faço para encarar mais um dia? Teria sido tão bom o Senhor ter encerrado isso essa noite, esse pesadelo. Eles estavam dizendo: Senhor, tem misericórdia. Claro, meus irmãos, é fácil entender que aquilo era sofrimento puro na alma, o tempo todo. Então, tem piedade de nós. Jesus os viu, bênção, e Jesus os atendeu. Por que o Senhor disse? Então vão ao sacerdote e apresentem-se. Lá em Levíticos capítulo 14, eu vou fazer o resumo do resumo do resumo. Aquele sujeito, então, homem ou mulher, que era separado da comunidade, ele não podia ficar na cidade, ele tinha que ficar fora do arraial, devido à sua lepra e essas outras doenças infecto-contagiosas, precisavam ficar separados. O texto fazia do sacerdote uma espécie de inspetor sanitário. Por quê? Uma vez separado da comunidade, se alguém passasse pela cura, pela restauração da sua saúde, deveria ir ao sacerdote, avisar o sacerdote. E o sacerdote não admitia essa pessoa na comunidade ainda, mas ele
o sacerdote saía lá fora e lá fazia a inspeção do estado clínico da pessoa. E se ela de fato estivesse curada por algum processo, fosse o que fosse, ou pela cura divina, isso não vem ao caso, mas se detectasse que aquela pessoa estava agora limpa da sua lepra, da sua enfermidade, o que se fazia? Capítulo 14, Levítico, depois você confere, resumo do resumo do resumo. Havia então um sacrifício, envolvia 2 pequenos pássaros. Um era sacrificado e o outro era solto. E quando ele ganhava os ares, aquele homem, aquela mulher estava recebendo a liberdade de voar para casa. Diga glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Quando a doença já tinha sido sanada, a saúde contemplada, e agora você ganhava asas para voar para dentro da vida, para dentro de casa, para dentro da família, para voltar à comunidade, à comunidade da fé, voltar ao tabernáculo, ao culto. Gente, que coisa maravilhosa. Então, Jesus disse: vão e compareçam diante do sacerdote. O que quer dizer? Vocês já estão limpos, cumpram a lei, compareçam diante do sacerdote, porque eu estou declarando cura para vocês. Diga aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, Jesus os viu e Jesus os atendeu. Isso aplica-se a mim e a você. Por que você vai celebrar Cristo com gratidão no seu coração nesse fim de ano 2018? Porque Jesus viu você. Porque Jesus atendeu você. A palavra de Deus se cumpriu em você. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Aleluia! Jesus os atendeu. Eles foram limpos. E note como o texto é maravilhoso. Eles provaram que no reino de Deus o crer vem antes do ver. Porque receberam a palavra do Senhor, vão, e eles foram. Então, enquanto, diz o texto, enquanto eles iam, foram curados. Diga aleluia. Meus irmãos, é mistério falar de cura. Nós não sabemos como Deus trata a cura. Algumas pessoas Ele cura imediatamente. Outros Ele usa um processo. Para mim a cura sempre é divina. E Deus usa os meios que Ele quer. Alguns passam pela cura divina num CTI. Bem cuidado por pessoas. E isso não pode de modo algum querer dizer que não foi Deus quem atuou. Sabe por quê? Porque desde o Éden Deus deu poder, capacidade e ordem ao homem para dominar as coisas. O uso, o domínio da tecnologia, a pesquisa, a tecnologia aplicada é fruto da graça, da misericórdia e do mandado de Deus para nós. Então a cura vem de Deus. Eu não conheço o processo da cura de um ou de outro. Eu tomo a liberdade, se você me permite, falar um pouco da minha esposa. Aquela gatinha que esteve aqui agora há pouco, você viu, né? Ela é linda demais. Ela ficou cerca de 15 anos praticamente de cama. Porque eram dores horríveis o tempo todo. De médico em médico, e eu saía com ela da presença dos médicos, e ela saía chorando e dizendo: não é esse o diagnóstico. Era vez após vez, ela dizia: não é esse o diagnóstico. Com todo respeito à pessoa do médico, a integridade dele, o seu esforço para compreender, ele não consegue entender tudo, ele não está com ela 24 horas por dia. Eu, seu marido, não entendia. Batia o vento e ela dizia: ai, dói. Eu falei: mas o que aconteceu? O vento. Para mim o vento é brisa, é gostoso sentir aqui em Campo Grande, nesse calor, a brisa. Para ela era dor. Então, a dor é solitária. A dor é solitária. E Vassi dizia: eu não falo tudo para você,
para você não ficar doente também. Basta um doente aqui em casa. Mas ela não abria tudo, e um dia o médico disse assim: eu queria ajudar você a entender um pouquinho a dor da sua esposa. E ele disse assim: você já teve cãibra? E eu, vocês sabem, eu sou um grande desportista do futebol, né? Segundas-feiras dos pastores aí. Ele falou assim: você sabe o que é cãibra? Eu falei: claro, já tive cãibra. E ele disse: então, você lembra da dor da cãibra? Eu falei: claro, ruim demais. Ele falou: pois é a dor que a sua esposa tem 24 horas por dia. Eu falei: meu Deus, para mim é uma coisa aguda, forte, eu não vejo a hora de resolver o problema, mas para ela, aquilo era perene. E ela me dizia: a dor é solitária. Ela orava, eu orava, nossa família orava, nossos parentes oravam, a igreja orava, irmãos se levantavam em oração, e todos perguntavam: Senhor, mas até quando? Por quê? Como? É assim? E daí deriva-se uma série de coisas que trazem até constrangimento. Tipo: mas você é esposa do pastor, então deve haver uma coisa errada. Quer dizer, aquela sugestão de que há um problema com ela, comigo, conosco, com a igreja, alguma coisa está errada. A dor é solitária, e nós não entendemos como Deus faz. Cada caso é um caso debaixo da misericórdia de Deus. O que nós sabemos é o que a Bíblia afirma: não ligue necessariamente a enfermidade ao pecado. Não, está doente, então é pecado. Isso não é bíblico, não tem origem bíblica, não tem lastro bíblico. Haja vista que na própria experiência do apóstolo Paulo, dos seus companheiros, homens cheios de Deus, homens usados no poder do Espírito Santo, que realizavam curas, sinais, maravilhas, eles próprios sofriam enfermidade. Não é simples, mas o que eu quero frisar é que devemos ser gratos a Deus, celebrar a Cristo com gratidão, porque Ele nos vê, porque Ele nos atende. E no caso deles, enquanto eles iam ao sacerdote, esse enquanto abre uma lacuna para você e eu olharmos para Deus e falar: Senhor, revela o teu projeto, o teu plano na minha vida durante o meu enquanto. Para uns é um enquanto rápido, para outros um enquanto demorado. Vasti disse para mim em certa ocasião: eu aprendi com Deus o seguinte nesse tempo de dor, que alguns glorificam a Deus porque são curados, outros glorificam a Deus apesar de não serem curados. E ela disse: eu nunca cresci tanto na fé enquanto estava doente. Nós temos então motivos na nossa vida para celebrar a Cristo com gratidão, a exemplo desse homem que voltou, porque ele nos viu e porque ele nos atendeu. Vasti, certa ocasião, falou para mim assim: olha, aconteceu algo estranho comigo. E ela ilustrou da seguinte maneira: ela disse: olha, você já viu quando dois fios elétricos descascados encostam um no outro e faz aquele contato, aquele ponto de energia ali? Ela disse: hoje eu senti isso aqui, como se fosse dentro do meu cérebro. Eu senti uma coisa tipo e eu notei que Deus estava me curando, e logo meu corpo foi sentindo a melhora. Quando o diagnóstico dela foi feito e era síndrome de Sjögren, o médico pegou os exames dela, colocou-os assim numa fila, comparando data com data, e disse assim: olha, você já está saindo do outro lado, já está de remissão. O seu sangue conta a sua história e você já está saindo do outro lado. Glórias a Deus! Esse enquanto é diferente para cada pessoa. Ninguém tem as chaves, mas você tem a certeza. Seja grato ao Senhor, porque Ele vê você e porque Ele atende você. Glórias a Deus. 2 motivos para você ser grato a Deus. Terceiro motivo: Ele recebe você. O texto mostra então que 9 foram apresentar-se ao sacerdote,
Mas um é tipo aquele pequeno pássaro que ganhou asas para voar, né? Foi liberto, volta para casa. Ele, ao invés de ir ao sacerdote, voltou para Jesus. Isso é maravilhoso. Porque o sacerdote, obviamente, ele representa o sistema religioso que o próprio Senhor instituiu. Mas acima de qualquer sistema religioso, presta atenção, acima de qualquer sistema religioso que nos é dado pelo próprio Deus, está a pessoa de Deus. Diga glória a Deus. Mais do que o sacerdote, mais do que a comunidade, mais do que o culto. Aquele homem tinha certeza que ele tinha sido perdoado, que ele tinha sido abençoado, que ele tinha sido curado, que ele tinha sido transformado, e ele volta ao Senhor. E como ele volta, meus irmãos? Ele volta, vou até ler o texto para você, no versículo 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. O que é alta voz? Diga para mim, o que é alta voz? É alta voz, é brado, é grito, aleluias, glórias a Deus. Então, irmãos, eu até expliquei para o pessoal aqui, que eu cada vez estou ficando mais barulhento no culto, não sei se você percebeu. Eu dou tanto glória a Deus e tanto aleluia. E outro dia eu pensei assim, ainda bem que eu sou pastor da igreja, porque eu fiquei sabendo de um cidadão, né, que ele não podia se expressar com tanta liberalidade, porque a igreja estranhava. Então, eu falei, ainda bem que eu sou pastor da igreja, todo mundo está entendendo, porque eu não me contenho, irmãos, eu não me contenho. Muitas vezes eu estou ali, eu dito glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Desculpa se você se sente ofendido, é porque eu fui curado, eu fui transformado, eu fui achado, eu fui alvo do cuidado de Deus. Ele me viu, e Ele me ouviu, e Ele me recebeu. É por isso que eu volto para Ele louvando, adorando, brindando a fé. Eu ouvi até a história de um cidadão, viu, Paulo, que ele participava de uma igreja um tanto tradicional nesse aspecto, onde as pessoas não estão tão acostumadas a dizerem glória a Deus, aleluia. Nada contra, não tem problema, cada um tem a sua maneira de se expressar. Mas os irmãos começaram a estranhar, porque tinha um irmãozinho que qualquer coisa ele rasgava um aleluia, glória a Deus. E os irmãos olhavam assim, davam uma mirada nele, né? Mas o irmãozinho deixava para lá. Daí a pouquinho, glória a Deus, aleluia. Os irmãos olhavam e não tinha problema. E alguns irmãos falaram com o pastor, às vezes entrar visitante fica meio assim estranho, né? O sujeito grita aí e tal. Nossa igreja não é bem assim, não é o nosso costume. E o pastor lá dava os seus pulos para chegar no irmão. Irmão, pode se conter um pouquinho, Deus está ouvindo. Alguns dizem, Deus não é surdo. Deviam ler esse texto e falar para esse cara, para que gritar em alta voz? Jesus não é surdo, Deus não é surdo. Irmãos, da lepra, da alienação, da masmorra em que vivia esse homem, como alguém ia calar esse camarada? Por isso ele gritava, aleluias, glórias a Deus, e ele exaltava o Senhor. Continuando a historiazinha, então, um dia uma comissão na igreja foi formada. Chegaram, pastor, irmão, agora precisa, por força do seu ofício, ir lá conversar com esse irmão, falar para ele se conter um pouco mais. E o irmão era muito simples, era da roça, trabalhava lá com o gado. E o pastor chegou, o irmão até estranhou, puxa vida, eu sou tão simples, estou recebendo a honra, né, de receber a visita do irmão pastor aqui. E o pastor todo sem jeito para comunicar, e foi com todo jeito, falando para ele que era interessante ele ser mais comedido nos glórias a Deus, aleluia. Aquele irmão foi ouvindo, meio de cabeça baixa, assim, e o pastor ali consternado, dizendo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? O homem só quer glorificar a Deus, mas... E foi falando, aí aquele homem estava assim com o seu animal, segurando, e falou, pastor, eu entendo sim, eu entendo, tá bom. Mas aí ele falou, mas pastor, sabe o que é? Quem me viu e quem me vê hoje, o que Deus já fez na minha vida, pastor, não dá para segurar, pastor. A obra que Deus fez na minha vida é tão grande, pastor, segura o burrinho. O pastor segurou o burrinho e falou, glória a Deus, aleluia. Não tem jeito. Então, irmãos, de vez em quando, se o irmão se incomodar, segura o meu burrinho, porque eu vou glorificar a Deus. Celebra a Deus nesse final de ano 2018,
porque Deus vê você, porque Deus atende você, porque Deus recebe você. Não se limite. Se você gosta de adorar cerrado, não tem problema, ninguém vai te incomodar. O irmão está quieto demais aí. Aqui na igreja, a gente não tem esse costume, meu irmão, o irmão está fechadão aí, glorifica. Não, cada um do seu jeitinho, não é? Mas é importante, nós sabemos que o Senhor merece toda a glória, toda a honra e todo louvor. E se alguém rasgar um glória a Deus, diga, que maravilha, esse irmão tem motivos para glorificar o Senhor. Mas Jesus não o recebeu só, com brados de vitória. Quando ele se chega diante da pessoa de Jesus, diz o texto, ele prostrou-se, olha aqui, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Era um samaritano. Depois dos louvores, depois dessa expansão emocional de glorificar o Senhor, quando ele chega pertinho do Senhor, lembra que na primeira vez que Jesus esteve com ele foi a 50 metros. Agora ele está livre, agora ele voou como um pássaro e agora ele vem para os pés daquele que o purificou. E ele tem toda a liberdade de ir e vir. Irmãos, isso merece um glória a Deus, fala a verdade, glória a Deus. E agora ele se prostra ali juntinho do Senhor, já não tem mais nenhuma circunstância embaraçosa, não tem lei para ele, está livre, está curado. Deus o viu, Deus o atendeu, e agora Jesus está recebendo aquele adorador. E era ele samaritano. O que a Bíblia diz quando faz essa referência? É uma história muito longa, mas o resumo do resumo. Quando os judeus que estavam na região de Samaria foram tomados pelo exército assírio, foram levados então para diversos lugares espalhados. E o rei da Síria repovoou a região de Samaria com 5 nações. 5 povos foram levados para um repovoamento. E cada um dos 5 levou o seu Deus. Cada um levou o seu Deus. De maneira que o nome de Javé, Jeová, tinha sido esquecido ali. Porque aqueles 5 povos pagãos vieram povoar Samaria. O que Deus fez? Libertou leões para comer alguns daqueles adoradores, daqueles falsos deuses. E aí eles caíram em si, no seu paganismo, disseram, puxa vida, os deuses estão sendo agradados, mas o Deus da terra precisa ser reconhecido. Tragam de volta do exílio, tragam o sacerdote para ensinar a lei desse Deus. E então os samaritanos passaram a adorar Jeová, mas não descartaram os outros 5. Então aquele povo tornou-se um povo misturado, miscigenado em fé. Por isso que o judeu não se dava com o samaritano, por isso que não recebia o samaritano, por isso o samaritano era discriminado. E agora Jesus está dizendo, o único que voltou é um samaritano, ou seja, Deus é lindo. Quando Deus faz, quando Deus ouve, quando Deus responde, quando Deus trata, quando Deus recebe qualquer um de qualquer lugar. Quando a pessoa recebe de Jesus a palavra de cura, essa cura se opera por um único poder, o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E o Senhor está dizendo, está vendo? De quem menos se esperava, é aquele que recebeu a cura e vem aqui com gratidão. Isso nos ensina muito, irmãos, que nós não devemos discriminar as pessoas que voltam para o Senhor. Tiveram outros deuses, mas se encontraram cara a cara com o Senhor, e vêm do seu jeito, da sua maneira, para a adoração a esse Senhor. 4 motivos para você ser grato ao Senhor, celebrar o Senhor com gratidão. Primeiro, Ele vê você. Segundo, Ele atende você. Terceiro, Ele recebe você. E por último, o que aconteceu aqui? Jesus ministrou na vida desse homem, no versículo 19, o seguinte: então ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. 2 tipos de exercício de fé: a fé para a cura e a fé salvadora. Aquele homem recebeu a palavra de cura, foi curado,
mas ele não foi curado na sua alma, não foi curado no seu espírito, a sua carne, a sua doença foi tratada, mas agora ele tem algo eterno. O que adianta o aleijado voltar a andar, a se locomover? O que adianta o cego voltar a ver, se entrar pela escuridão da vida eterna, perdido sem Deus, sem salvação? Por isso que ele fala: levante-se, levante-se para a nova vida, a tua fé te salvou. Não é só a fé que cura. As multidões procuravam Jesus por causa de cura, e Jesus queria dizer: não adianta, pois até quem foi ressuscitado voltou a morrer. Ou Lázaro vive até hoje? Não, Lázaro não foi ressuscitado, ele vive até hoje? Não. Então, as coisas circunstantes, as coisas que são para essa vida, por mais que se prolonguem, ficam nesta vida. Aquele homem não precisava só cura da lepra, ele precisava de cura para a sua vida espiritual, precisava de Jesus, o perdão de Jesus, para entrar livre, são nós, não só nessa vida, mas pela vida eterna. Aleluias! Você já pode ser grato a Deus por esse último motivo? Por ter certeza da vida eterna, porque Jesus perdoou você, porque você tem certeza que fechando os olhos agora está com o Senhor. Queria lembrar para você que a igreja não te dá isso. O sacerdote não representava tudo de Deus. Eu nasci num lar evangélico, num lar batista, cresci num lar batista, me batizei na igreja batista sem ter certeza de vida eterna. Na época em que eu me batizei, o sistema era diferente, né? A gente vinha diante da igreja para dar a sua profissão de fé. E eu orava antes da minha profissão de fé: Senhor, não deixe o pastor me perguntar se eu tenho certeza da vida eterna. Já viu esse tipo de oração? Porque eu não tinha certeza. Eu achava que crendo em Deus, crendo na sua palavra, e a Bíblia diz para eu ser batizado, crer e ser batizado, eu já cria em Jesus de modo geral, precisava ser batizado. Quem sabe essa certeza de salvação vem com o batismo, e não era. E eu tive a experiência de novo nascimento, já líder na igreja, já contei isso para vocês. O dia em que lá no meu quarto eu me ajoelhei, e eu orei, não foi a primeira vez, foi: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu conheço o Senhor, eu conheço a sua palavra, eu conheço a vida, a liturgia na igreja, mas eu não tenho certeza de vida eterna. Eu tenho certeza que há um vazio dentro de mim, e esse vazio é a falta de Jesus. Entra no meu coração. E eu mencionei o meu pai. Falei: o meu pai é um homem simples, trabalha na fábrica, mas ele tem uma paz que eu não tenho, e eu sei que essa paz é Jesus na vida dele. Senhor, entra na minha vida. E naquele momento, e note que eu não tinha feito essa oração apenas uma vez, várias vezes, eu senti naquele momento um alívio perturbador. Não vi anjo, não vi luz no quarto, nada, mas a sensação de que um peso enorme foi tirado das minhas costas, e eu senti o amor de Jesus ali. Eu me lembro até hoje, irmãos, isso faz mais de 40 anos, que eu pensei: puxa, eu estou me sentindo tão bem, eu não vou levar muito a sério isso, pode ser uma emoção passageira. Olha o raciocínio, olha como a gente racionaliza as coisas. Só que aquela paz nunca mais parou, e eu virei barulhento, gente. Eu virei barulhento, porque eu tenho certeza da vida eterna, sem merecer, nem antes, nem depois, nem no futuro, nada farei para merecer. É graça, é misericórdia de Jesus. Ele me viu, Ele me atendeu, Ele me recebeu e Ele me salvou. Diga glória a Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus não debita créditos e débitos. Como é que está a minha contabilidade diante de Deus? Estou mal, estou pecando, paca. Não. Estou bem, estou jejuando, paca. Tudo está na cruz,
e na sepultura vazia de Jesus. Tudo está na cruz e na sepultura vazia, no poder da cruz, no poder da ressurreição. Na cruz Ele me amou e se deu por mim, e na ressurreição Ele disse: tudo isso é verdade. Ele é o Senhor da vida. Será que nessa noite tem alguém que ainda tem que ter essa experiência de receber Jesus como Salvador? Como eu era membro da igreja já, líder na igreja, mas não tem certeza de vida eterna. Quero que você feche os seus olhos agora. Quero perguntar, se você, nesse momento, nunca tinha ouvido falar dessa certeza absoluta de ter vida eterna, e você quer receber pela fé, compreendendo que só Jesus pode dar certeza de vida eterna. Se há alguém que nessa noite quer receber o Senhor Jesus, eu quero pedir para você, diga: eu quero receber Jesus. Levante a sua mão, quero orar por você e quero ministrar o poder da palavra de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Há alguma pessoa que nessa noite quer dizer: eu preciso de Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero ser grato por todas as coisas, mas eu preciso ainda desta fé salvadora? Levante a sua mão, em nome de Jesus. Muito obrigado, pode abaixar a sua mão, eu já vi, Deus abençoe. Há mais alguém que precisa ter certeza de vida eterna e crê que Jesus pode lhe dar agora? Irmãos, a salvação é um presente. A Bíblia diz: a salvação não vem das obras, não vem dos merecimentos, é dom. A palavra dom significa presente, é dom de Deus, é presente de Deus. Por isso é o presente da vida eterna. Presente a gente não paga. Mamãe, hoje é dia da mamãe, está um presente, e você diz: quanto foi? Como que eu pago? Não. Parabéns pelo seu aniversário, aqui está o meu presente, a minha lembrança. Aí você fala: ah, tá bom, como é que eu pago? É no cartão? É à vista? É parceiro? Não, presente é presente. A gente não merece, a gente recebe de Deus o presente da vida eterna. Quem nessa noite ainda não recebeu e quer receber o presente da vida eterna, levante a sua mão. Alguém? Deus abençoe, pode abaixar, Deus abençoe. Quem mais quer receber o presente? Amém, Deus te abençoe. Quem mais? Essa é uma hora muito especial, uma hora em que Deus está falando ao seu coração, onde Deus está vendo você, Deus está atendendo você, Deus está recebendo você, e Deus está salvando você. Quem mais nessa noite quer dizer: eu preciso de Jesus, quero dar a minha vida a Ele, quero recebê-lo como Salvador e como Senhor? Eu não vou insistir muito, mas te dar essa oportunidade. Aliás, eu vou orar por você. Senhor Jesus, em Teu nome nós repreendemos toda operação maligna, todo pensamento equivocado, toda pressão, todo medo que alguém possa fazer chegar ao coração daqueles que aqui estão. Eles estão livres no nome de Jesus para receberem o reconhecimento de que são pessoas amadas pelo Senhor, mas que precisam de perdão, precisam de salvação. Declaramos isso em nome de Jesus, amém. Você está livre para levantar a sua mão. Quem mais nessa noite quer dizer: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus? Levante a sua mão. Vou dar só mais 2 oportunidades. Quem mais? Não tenha dúvida. Às vezes seu coração está preocupado com muitas coisas. Não se preocupe em receber o presente da vida eterna. Seja grato, porque Deus vê você, porque Deus atende você, porque Deus recebe você, e porque Deus quer salvar você. Quer dizer, se levante, vá em frente. A sua fé, a fé salvadora em Cristo, salvou você. Última oportunidade. Quem mais? Há mais alguém? Deus te abençoe, amém. Pastor Djalma vai ficar aqui à frente. Você que levantou a sua mão, vem aqui por favor, venha com coragem, vem destemido. Você fez uma grande decisão. Pastor Djalma vai receber vocês, e vocês vão ficar de frente aqui para mim, e nós vamos orar como igreja. Você que levantou a sua mão, venha, não tem problema. Uma salva de palmas, irmãos, para esses irmãos. Gente nova na fé, gente que está recebendo o presente da vida eterna. Pastor Leno, vem aqui, ministre a oração com eles. Abençoe-os em nome do Senhor Jesus. Isso, pode ficar aqui virado para frente. Vem, Leno. Isso. Mais alguém pode vir aqui na frente. Se você ainda não veio, estender a tua mão. Esse é um momento muito especial na tua vida. Gostaria que você pudesse vir também orar junto conosco. Ora
repita a oração que eu vou fazer. Ora com muita fé no coração de vocês. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvir a tua voz e eu tomo a decisão de abrir o meu coração para te receber. Eu confesso os meus pecados e te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Entra na minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro com fé no meu coração, no nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês, tá bom? Pai, muito obrigado a Deus por essas vidas que estão aqui e aqueles que levantaram as mãos que não vieram. Ó Deus, estenda a graça do Senhor. Ó Deus, as tuas misericórdias, Senhor, guarda agora nesses dias o coração deles, que eles possam frutificar, ó Pai, e crescer na fé, ó Deus, na graça e ter um relacionamento íntimo com o Senhor, ó Pai, que eles possam orar agora e te chamar de papai, ó Deus, e falar contigo todos os dias, que eles possam, ó Deus, ler a palavra do Senhor e ser alimentado por ela. Guarda, Senhor, o caminho deles, coloca anjos do Senhor, ó Pai, protegendo a mente e o coração deles nesses dias, ó Pai. Ó Pai, nós oramos por eles, nós abençoamos como igreja e nós somos agradecidos ao Senhor pela obra que só o Espírito Santo pode fazer, ó Pai, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. E o Senhor fez isso, ó Pai, com essas vidas hoje, e nós te bendizemos, nós te adoramos e nós glorificamos o nome do Senhor, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor pela vida desses amados irmãos. Vamos ficar em pé, amados? Vai cantar? Então a equipe vai cantar e vamos louvar o Senhor com esse grupo maravilhoso. Esse grupo lindo, é ou não é lindo? Cheio da unção, da presença do Senhor. Abra a tua mente, meu querido, abre o teu coração e louva ao Senhor pelas vitórias, pelas conquistas e pelas bênçãos de Deus em nossas vidas. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Deus maravilhoso. Queria que você segurasse a mão da pessoa que está ao seu lado. Feche os corredores com uma corrente de 3 dobras que não se arrebenta tão fácil. Assim a graça, o amor, a misericórdia do nosso Deus. Ele te ama, Ele não desiste de você. Ele derruba as barreiras, as mentiras para dizer: você é presente. Deus quer ser presente na sua vida. Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está olhando para nós em todo tempo e em todo lugar. Obrigado, porque os seus olhos não é de condenação, é para receber, é para atender, para ouvir o grito de socorro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos recebe sujo, mal, fedido e nos transforma, nos lava, nos purifica no sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, porque o teu desejo é estar conosco na eternidade para celebrar aquele que é o único e poderoso. Pai, te agradecemos pela vida eterna, pelo perdão, pelo privilégio de recomeçar de novo. Pai, obrigado pela semana que o Senhor vai nos dar. Semana de luta, mas de vitória. Semana de batalhas, mas o Senhor presente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que o teu amor, que a graça de Jesus e o consolo, a direção do Espírito Santo se derrame abundantemente na vida de cada um, para a glória e honra do teu santo nome. Oramos no doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai na bênção, amado, numa semana de vitória. Te agradeço por me libertar e salvar. Por